Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja bem demais, cheio de saúde e feliz com Jesus. Estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica diária. Estamos entrando hoje no livro de 1 Crônicas, o livro das genealogias, livro que muita gente pula, mas nós não vamos pular, nós vamos firme. Amém? Hoje é o nosso dia 117, vamos ler 1 Crônicas 1 e 2. Amém? Vamos lá e a gente já inicia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua bondade, infinita graça e misericórdia. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor esteja conosco aqui nesta leitura. Fale conosco, esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, abençoando as nossas vidas e fazendo com que nós possamos te conhecer um pouco melhor a cada dia, a cada leitura. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Cafezinho. Genealogia de Adão a Israel, Jacó. Adão, Sete, Enos. Cainã, Malalel, Jered. Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Difate e Togarma. Os filhos de Java foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cão foram Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabeticá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que se tornou grande herói. Masraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Beabitas, os Naftruitas, os Patruzitas e os Clasulitas, Luitas, de onde vieram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primeiro filho, e Et. Canaã também foi o pai dos Jebuseus, dos Amorreus e dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arxafade gerou Salá, que gerou Éber. Éber teve 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque foi durante a sua vida que o povo da terra se dividiu em grupos de linhagem diferente, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Joabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Assim, o filho de Sem foi Arfaxade, o filho de Arfaxade foi Salá, o filho de Salá foi Éber, o filho de Éber foi Peleg, o filho de Peleg foi Reu, e o filho de Reu foi Serug. O filho de Serug foi Naor, o filho de Naor foi Terá, e o filho de Terá foi Abraão, mais tarde conhecido como Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Agora a genealogia dos descendentes de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Abraão
Abraão também teve filhos com sua concubina Quetura, e seus nomes foram Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram descendentes de Abraão, com Quetura. Abraão foi pai de Isaque, que teve 2 filhos, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reu, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã e Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reu foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Esaú, que também se chama Seir, foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manate, Ebal, Safi, Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá e Aná. Os filhos de Aná se chamavam Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilã, Zavã, Jacã. E os filhos de Diza foram Uzul e Arã. Agora a genealogia dos reis e príncipes de Edom, Esaú. Os reis de Edom, que reinaram antes que os israelitas tivessem um rei, foram Belá, filho de Beor, que morava na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bósra. Jobabe morreu, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Quando Uzão morreu, em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este Bedade foi quem destruiu o exército de Midian nos campos de Moabe. Ele era da cidade de Avite. Quando Hadade morreu, reinou no lugar dele Samlá, na cidade de Masreca. Quando Samlá morreu, o seu novo rei foi Saul, da vila de Reobote, perto do rio Eufrates. Quando Saul morreu, o novo rei Baal-Hanã, filho de Aquibor. Quando Baal-Hanã morreu, o novo rei foi Hadade, que morava na cidade de Paú, de onde governava. A mulher dele chamava Metabel, filha de Matrede e neta de Mezozaabe. Após a morte de Hadade, os príncipes de Edom foram Tímina, Aliá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Descendente de Jacó. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser, ou Aser. Descendente de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Ele teve estes 3 filhos com uma mulher de Canaã, que se chamava Batsuá. Mas o filho mais velho de Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então a viúva de que se chamava Tamar, e seu sogro Judá, se tornaram os pais dos filhos gêmeos Pérez e Zerá. Assim Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Hezron, Ramu. Os filhos de Zerá foram estes 5: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carme, foi o homem que causou desgraça a Israel
ao se apossar das coisas dedicadas a Deus. O filho de Efã foi Azarias. Os filhos de Hezron foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson, o líder de uma das famílias de Judá. Naasson foi o pai de Salma. Salma foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Netanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. O sétimo foi Davi. Ele também teve duas filhas da mesma mulher, chamadas Zeruia e Abigail. Os três filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail teve um filho chamado Amassa. O marido dela era Jéter, da terra de Ismael. Calebe, filho de Hezron, teve duas esposas. Os nomes delas eram Azuba e Jeriote. Os filhos de Azuba foram Gesser, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe se casou com Efrate, e com ela teve um filho chamado Ur. O filho de Ur chamava-se Uri, e o filho de Uri, Bezalel. Quando Hezron estava a uma idade de 70 anos, se casou com a filha de Maquir, e ela deu a ele um filho chamado Segube. Maquir também foi o pai de Gileade. Segube foi o pai de Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Porém, Jesur e Arã tomaram de Jair essas cidades e também tomaram Kenate e suas 60 aldeias vizinhas, que pertenciam aos descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois da morte de seu pai Hezron, Calebe se casou com Efrata, viúva de seu pai, e ela teve um filho chamado Assur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Hezron, foram Rão, filho mais velho, Puna, Orem, Ozem e Aias. Atara, a segunda esposa de Jerameel, foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primeiro filho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equir. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. Os filhos de Abissur e de sua mãe foram Os filhos de Abissur e de sua mulher Abiail foram Abã e Molide. Os filhos de Nababe foram Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize chamava-se Sezã. E o filho de Sezã chamava-se Alai. Jodã, irmão de Samai, teve dois filhos, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, porém teve diversas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, que trabalhava para ele, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E eles tiveram um filho ao qual deram o nome de Atai. O filho de Atai chamava-se Natã. O filho de Natã, Zabade. O filho de Zabade, Eflau. O filho de Eflau, Obed. O filho de Obed, Jeú. O filho de Jeú, Azarias. O filho de Azarias, Eles. O filho de Eles, Eleazar. O filho de Eleazar, Sismai. O filho de Sismai, Salum. O filho de Salum, Jecamias. E o filho de Jecamias, Elisama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jerameel, foi Messa. Messa foi o pai de Zif. Zif foi o pai de Maressa, que foi o pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapuã, Requem e Sema. Sema foi o pai de Rão. Rão foi o pai de Jorqueão. Requem foi o pai de Samai. Samai foi o pai de Maom. Maom foi o pai de Betzur. Efá, concubina de Calebe,
deu a ele os seguintes filhos: Harã, Moza e Gazes. Arã também teve um filho com o nome Gazes. Os filhos de Jadai foram Reguém, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Safi. Outra concubina de Calebe, chamada Maaca, teve com ele 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela teve também Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. Calebe teve também uma filha chamada Axa. Os outros descendentes de Calebe foram os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, o fundador de Kiriat Jearim, Salma, o fundador de Belém, e Arefe, o fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriate Jearim, foram Haroé, meia tribo dos Manatitas. Os grupos de família de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Deste descenderam os Zorateus e os Estaoleus. Os descendentes de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote, Bete, Joabe. Metade dos Manatitas e os Zoritas também estavam nesse meio do grupo de família dos escritores que moravam em Jabes. Os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, descendentes de Amate, o pai da família de Recabe. Amém. Eu acredito que é isso. Capítulo 1 e 2 hoje, se eu não me engano. Isso aí, dia 17, capítulo 1 e 2 de 1 Crônicas. Então, hoje nós lemos esses 2 capítulos e amanhã estaremos de volta para continuar a leitura do livro de 1 Crônicas. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo amanhã, se Deus quiser. Um abraço.